Marcos capítulo 10, amém? Verso 1. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judeia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância, desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu a dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo das casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Amém. Amado Espírito Santo, nós, diante dessas três passagens, ó
reconhecendo, ó Deus, a nossa incapacidade de entender, reconhecendo eu, ó Deus, a minha incapacidade, ó Deus, de explicar. Por isso eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, dai a nós nessa noite, ó Deus, o entendimento, a compreensão e a capacidade, ó Deus, de transmitir esta palavra, que os nossos corações, como igreja do Senhor, seja nessa noite achada e contemplada por tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nessa noite de ceia do Senhor, que exige de nós uma busca por reflexão, uma busca por análise, uma busca por quebrantamento, diante de nós um capítulo que trata de divórcio, dado a dureza dos corações, que vai do verso 1 até o verso 12, mas também traz lições sobre humildade, que vai do verso 13 até o verso 16, e o apego às riquezas, que fecha o texto de 17 a 31. Amados, essas são passagens que deveriam serem pregadas separadas, mas eu decidi nessa noite pregá-las num só sermão, porque todas elas falam de certa forma da dureza dos corações. E tendo em vista essa dureza dos corações, dureza porque, ora, repudiamos o próprio cônjuge, ora, repreendemos os humildes, ora, nos agarramos aos tesouros desta terra, e com isso, com a dureza dos nossos corações, acabamos por deixar ir embora a salvação que é tão maravilhosa. Dados recentes, meus irmãos, apontam que somente, vejam isso, somente no segundo semestre de 2020, 43 mil casais se divorciaram. Só no primeiro mês de isolamento de 2020, 3 mil casamentos tiveram seu fim. Só no mês de julho, 7,4 mil casamentos legais foram oficialmente terminados, foram feitos divórcios. É muito, irmãos, é muito. O que temos visto nestes últimos anos é que os alicerces das famílias vêm sendo abalados por inúmeros ataques. Os relacionamentos estão experimentando uma liquefação, ou seja, irmãos, casamentos sem nenhuma solidez, totalmente solúveis por motivos os mais variados possíveis e, na maioria das vezes, injustificáveis são os divórcios. E diante de tudo isso, que nós cristãos pensamos sobre este assunto tão delicado? Como nós devemos tratar com essa situação que a cada dia avança ainda mais as fronteiras da igreja? Mas, irmãos, convenhamos entre nós aqui, isso pouco importa para nós. Pouco importa o que nós pensemos. O que nós devemos pensar é o que Deus está pensando de tudo isso. Como Deus vê toda essa questão das durezas dos corações. Assim como corações empedernidos provocam separações, assim também provocam abandono e repúdio. A história do jovem rico nos ensina que é uma grande loucura preferir as riquezas em detrimento de Jesus. O texto mostra que as pessoas, por causa da dureza dos seus corações, repudiam os humildes, não conseguem conviver com aqueles que são mais simples, os repreende, como os homens, os discípulos, fizeram com as crianças que queriam vir até Jesus. Então, amados, nós vamos ao texto e ver nesses textos que lemos, quais são as lições para nós como igreja, como casais,
como cristãos, o que temos a aprender diante destas passagens que se clareiam diante de nós nessa noite? Primeiro ponto, então, é o divórcio, que é uma questão absolutamente difícil. Há alguns anos atrás, falar de divórcio era algo que trazia em seu bojo grandes preocupações. Havia muita burocracia, muitos custos, havia um preconceito, uma rejeição em meio à sociedade por aqueles que se divorciavam. Todavia, hoje, na mesma velocidade que se casa, se separa. O que era anormal e constrangedor passou a fazer parte da vida comum das pessoas e, infelizmente, até dos cristãos. E é justamente nesse azedo assunto que, mais uma vez, os fariseus encontram Jesus para o interpelar e o pôr à prova. Jesus havia deixado Cafarnaum e chegado na Judéia, e ali ele ensinava, como de costume, muitas multidões, conforme diz o primeiro verso. E não demora para que os fariseus viessem ao seu encontro para pô-lo à prova em alguma questão. Parece, irmãos, que os fariseus daquela época eram muito parecidos com os fariseus da CPI da nossa época. Passam o tempo todo pensando em formas de preparar armadilhas para que, na primeira oportunidade, pudessem lançar as suas mãos sobre Jesus e acusá-lo de alguma coisa e assim o prender. Meus irmãos, o texto que nós lemos mostra o que era o casamento na época de Jesus e como ele era compreendido pelos judeus. Vejam que os versos 2 a 4 mostram que havia, segundo os judeus, uma base legal para que o divórcio fosse praticado, ou pelo menos, segundo a interpretação deles. A pergunta capciosa dos fariseus, que está no verso 2, é lícito ao marido repudiar a sua esposa? Percebam, meus irmãos, que os fariseus não queriam ouvir a resposta de Jesus. Eles não queriam nada que os fizesse entender melhor a questão. Eles já tinham uma opinião totalmente formada a respeito deste assunto. Tudo o que queriam era uma oportunidade para ter como acusar Jesus. Amados, devemos lembrar que foi exatamente na região da Judéia que um outro homem, por causa deste assunto, perdeu a cabeça. João Batista acusou o rei Herodes de divorciar-se de forma ilegal de sua esposa para casar-se com sua cunhada, chamada Herodias. Eles haviam, irmãos, esses fariseus, haviam cavado um buraco e queriam empurrar Jesus para dentro dele. Eles queriam ter um motivo pelo qual acusar Jesus diante de Herodes, para quem o assunto já era algo tão delicado. Mas não era, irmãos, só contra Herodes que queriam eles por Jesus, mas também contra o próprio Moisés, que havia escrito na lei, por consequência, instigar o povo para que o povo viesse e acusasse Jesus de quebrar a lei de Moisés. Mas Jesus, meus irmãos, não era bobo nem nada. Jesus sabia das intenções maliciosas, malignas destes espertalhões fariseus. E lá no verso 3, Jesus responde com uma pergunta: o que vos ordenou Moisés? Amada igreja, quando nós observamos a forma como Jesus se comporta e age diante dos seus interrogadores, nós percebemos que nós, cristãos, devemos ser mais espertos, ser mais apercebidos, mais atentos às ciladas que este mundo arma para nós.
se não estivermos constantemente em oração, mantendo um estreito relacionamento com o Espírito Santo, há de ser que podemos ser facilmente enganados pelas malícias, pelas perguntas que o mundo fará para nós. Não podemos subestimar os ardis do nosso inimigo, pois, amados, é notório que um número muito grande de cristãos estão cada vez mais despreparados para os enfrentamentos provocados pelos inimigos da cruz de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que nós lemos está girando em torno de um inquérito feito ali na calçada da rua, de homens maliciosos que queriam achar em Jesus algo do que acusá-lo, e o mundo está procurando em nós algo do que nos acusar e nos pôr em vergonha diante de Deus e do mundo. Mas diante da resposta de Jesus, fazendo-lhes uma pergunta, eles respondem: Moisés permitiu, veja que não é ordenou, é permitiu, dar carta de divórcio e repudiar. Abrindo aqui um parêntese, esse assunto era algo tão controverso, tão difícil de chegar ao entendimento, que depois desse episódio, cerca de 20 anos depois, dois rabinos, Hillel e Shammai, defendiam duas posições diferentes do assunto, e os judeus então ali poderiam talvez escolher entre um e outro. Hillel defendia uma posição liberal, e segundo ele o marido poderia despedir a sua mulher por qualquer motivo, até mesmo por queimar a comida, falar alto demais, trocá-la por outra mulher que fosse mais interessante. Veja, irmãos, como era fútil os motivos pelos quais um judeu poderia falar para sua esposa: cai fora, eu não quero mais ser seu marido. Mas já o tal do Shammai defendia uma posição mais conservadora e acreditava que o divórcio só poderia ser dado no caso de o marido encontrar a sua esposa em alguma coisa indecente, como falta de castidade ou mesmo adultério. Mas, fechando esse parêntese, como entender o que Moisés disse e o que Jesus quer dizer a nós sobre divórcio? Amada igreja, quando Deus criou o homem, Ele os fez homem e mulher, Ele os ajuntou em casamento. Quando Deus fez isso, ainda não havia o pecado, mas depois da queda, o homem tornou-se sujeito a todo tipo de problema, e entre eles a dificuldade de manter bons relacionamentos, quer sejam com pessoas da sua casa ou com pessoas de fora. O mundo está em guerra, meus irmãos. Depois da queda nunca mais houve paz. E às vezes nós queremos ter a nossa própria guerrinha dentro das nossas casas, por motivos fúteis. A palavra divórcio não fazia parte da criação, mas ela surge como um fruto do pecado e como uma dureza dos corações. Jesus não está se alinhando ao pensamento dos cegos fariseus, que viam a permissão de Moisés e apoiavam-se nela por qualquer motivo, e assim mandar a sua esposa embora. Jesus volta os seus olhos para muito mais além daquilo que eles interpretavam na lei de Moisés. Se lermos os versos novamente de 5 a 9, que dizem: mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, Ele vos deixou escrito este mandamento, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne.
de modo que já não são dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Moisés não criou o divórcio, não instituiu como algo necessário. Tão somente ele, por causa da dureza dos corações, permitiu que o fizesse. E mais uma vez, irmãos, Moisés não ordenou o divórcio, ele simplesmente, não tendo como mudar a dureza dos corações, permitiu que viessem a fazê-lo. E mesmo assim, ainda que permitido por ele, não era por qualquer motivo, mas exclusivamente por causa do adultério. Mas os fariseus eram especialistas, os judeus como um todo, em irem aumentando os porquês e melhorando as coisas para que eles fossem beneficiados pelas mudanças que eles faziam na lei. Jesus é enfático ao lembrar os fariseus de que quem criou o casamento fez para que nunca houvesse uma separação. Percebam, meus irmãos, que as palavras que Deus disse são muito fortes. Unir-se-á a sua mulher. Unir-se-á a sua mulher não é meramente uma frase bonita em que nós, quando fazemos os casamentos, dizemos. Mas unir-se-á a sua mulher é uma expressão irrevogável da vontade de Deus. Ainda que pela dureza dos corações os homens e mulheres se separem, nunca serão totalmente livres um dos outros, pois carregarão em si mesmos as marcas dessa união. Verso 8 diz que serão uma só carne. E se isso não basta, cabe pensar na ordem imperativa de Deus registrada no verso 9: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Alguém pode chegar no pé de maçã e falar: maçã, amanhã eu quero figo. É a mesma coisa, irmãos. O que Deus determinou, assim será. Eu não posso mudar o fruto da macieira para figo. Eu não posso simplesmente, eu sendo homem, chegar e falar: acabou o casamento, porque essa é a vontade irrevogável de Deus. Mas quero ainda reforçar: Deus permite que o divórcio aconteça. Ele sabe o quanto podem ser duros os corações até dos seus filhos, mas Deus jamais ordenou que o divórcio viesse a acontecer. Veja, irmãos, não há uma contradição nas coisas de Deus. Deus não quer. Deus não quer. Mas Deus ainda, por causa da sua graça permissiva, permite, por causa da dureza dos nossos corações, mas Deus não nos isenta de pagar um preço por isso, de colher os frutos das nossas decisões, de arcar com as consequências. Meus irmãos, ainda que isso não seja um pecado imperdoável, eu creio que seja muito importante tentar de todas as formas agradarmos a Deus, mesmo que isso signifique termos que desagradar a nós mesmos. Como sabemos, a palavra nos orienta e nos ensina que importa obedecer a Deus. Meus queridos irmãos, mais de 2000 anos nos separam deste episódio, desse confronto entre homens que queriam deliberadamente torcer o que Deus havia ordenado para que pudessem satisfazer os seus desejos carnais, e a nossa sociedade pós-moderna que da mesma forma busca produzir uma liberação divina para que seus duros corações sejam contemplados.
O tempo muda, irmãos. A geografia muda, a cultura muda, mas o homem continua sendo o mesmo. Se não houver uma ação divina e também uma grande dose de boa vontade, a grande maioria dos casamentos que conhecemos já estariam terminados, inclusive o meu e o seu. Mas falar esse tipo de coisa, ou pregar esse tipo de mensagem que eu estou pregando, não é popular. Não é, irmãos. Mas se queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, precisamos pregar o que Ele pregou, ensinar o que Ele ensinou e viver o que Ele tem nos ensinado. E se Ele, sendo como Ele era, o Jesus, se torna impopular, nós sendo o que somos, e sendo o que Ele espera que sejamos, também seremos vistos diante do mundo, da sociedade, dessa sociedade caótica, líquida e prestes à destruição, como impróprios, impopulares. Se pregamos que divórcio é algo anormal e contrário à vontade de Deus, se viver no pecado é contrário à vontade de Deus, se, como disse o irmão que pregou ontem, o irmão Ricardo, se tomar 2 garrafas de vinho não é saudável para a boa apresentação de um cristão, isso é impróprio, isso é andar na contramão do sistema. Mas que tipo de crente nós seremos se nós não atentarmos para a palavra de Deus, para a orientação que nela está? Que tipo de cristãos nós seremos? Cristãos que viverão nessa terra e ficarão aqui? Ou cristãos que, vindo o Senhor buscar a sua igreja, subiremos para estar com Ele? Irmãos, basta relembrarmos que num único semestre de 2020, mais de 40 mil divórcios aconteceram. E rapidamente nós entendemos que falar contra é ser uma pedra no sapato da sociedade atual. Notem, meus irmãos, por que é tão terrível posicionar-se contra o divórcio? Tanto há 2000 anos quanto hoje, é tão comum praticá-lo, que até os discípulos de Jesus, ao voltarem para suas casas, estavam, como que é a palavra? Espantados. Eles estavam boquiabertos com aquilo que Jesus havia dito. Como assim, Jesus? Como assim que não pode ter divórcio? Como assim que se minha esposa não queimar o feijão, não posso mandá-la embora? Como assim que se minha esposa começar a falar muito alto, eu ia me irritar, eu não posso mandá-la embora? Os versos 10 a 12 demonstram, irmãos, quantos discípulos ficaram surpresos a ponto de em casa eles interrogarem Jesus sobre esse assunto. Então Jesus responde a eles e ainda acrescenta que caso se separassem, e isso não fosse por conta de adultério de uma ou outra parte, e se após isso se casassem, estariam cometendo adultério. Amada igreja, eu quero encerrar essa parte, esse primeiro ponto, fazendo uma breve aplicação. Ainda que o divórcio esteja presente com muita força em nossa sociedade, em nossa cultura, no nosso tempo, isso nunca foi da vontade de Deus. Sempre que um divórcio acontece, pessoas ficam feridas, e pessoas feridas ferem outras pessoas. Sempre que pessoas se divorciam, por vezes os danos emocionais causados são irreparáveis. Divórcio, irmãos, é uma grande ofensa contra Deus e sua igreja.
Não importa, irmãos, se são apenas 2 pessoas ou se já tenham filhos. O que importa é que por detrás do processo de separação está a falta de perdão por causa da dureza dos corações. E isso, meus irmãos, prova até mesmo que dentro das igrejas, pessoas ainda precisam de transformação. Já existe uma velha oração conhecida, que diz: a começar em mim, quebra coração. Todos nós, queridos irmãos, dos mais jovens aos mais idosos, estamos nesse processo de quebrantamento, de tratamento. Precisamos buscar no Senhor a cada dia sabedoria, paciência, amor, o fruto do Espírito Santo, bondade, misericórdia, perdão, alegria, longanimidade, para que tenhamos não só com o nosso cônjuge, mas com nossos filhos, com os nossos pais, com nossos irmãos e amigos, um bom relacionamento. Por fim, eu citando aqui R6 Pro, ele disse assim: o divórcio não é um pecado imperdoável, mas são pecados como este que levaram Jesus à cruz. E todos que buscam por Cristo encontram o perdão que Ele concedeu. O que Ele está dizendo, irmãos, é que não importa qual é o pecado, mas também o divórcio é um pecado perdoável. Mas foi por causa deste pecado que também Jesus foi para a cruz. E ainda que aconteça esse acidente de percurso na história de um casamento, volte-se para Deus e busque perdão de Deus. Amém, irmãos? Palavra chata, né? Duro, mas necessário. Segundo ponto, devemos ser como crianças. Diz o texto entre os versos 13 e 16, que trouxeram até Jesus algumas crianças para Ele as tocar, para Ele as abençoar. E o texto nos diz que, não nos diz que se essas crianças eram ou não portadoras de alguma doença, mas podemos entender, irmãos, que o objetivo, talvez, dos pais, fosse para que seus filhos fossem tocados por Jesus e abençoados por Ele. Mas os discípulos, demonstrando a dureza dos seus corações, não gostaram da ideia e se puseram a repreender os pais, as crianças, numa atitude totalmente incoerente com aquilo que Jesus as estava ensinando, repreendendo os pequeninos. Meus irmãos, mais uma vez Jesus demonstra como devem ser aqueles que querem morar no céu. Veja que interessante, irmãos, parece que não tem nada a ver, né, os 3 textos, mas Jesus está saindo de um texto extremamente duro, falando da dureza dos corações que se deixam divorciar, e de repente Ele está em meio às crianças que talvez ali na porta da casa onde Ele estavam sendo trazidas por seus pais, e os discípulos também com seus corações empedernidos estavam repreendendo essas crianças. E Jesus está mostrando para nós que se queremos morar no céu, também devemos ser como as crianças. Devemos ser humildes, simples, ingênuos, sinceros, assim como as crianças o são. Estas crianças mostram muito bem que todos que querem o reino de Deus precisam querer Jesus tão somente por quem Ele é. Como assim? As crianças só estavam indo lá para estar com Jesus, para ser tocada por Ele, para ser abençoada por Ele. Todo interesse que passa de Cristo, irmãos, é meramente humano e fruto de ambição.
O que Jesus está dizendo é que se nós queremos o reino de Deus, nós devemos querer a Cristo, e não ter um interesse por detrás da nossa decisão. O que nós queremos é o Senhor que nos tem abençoado e salvado. O que nós queremos é esse Deus que nos leva para o céu por causa dos seus méritos, da sua graça, da sua misericórdia. Ainda que Ele nos abençoe na terra com muitas coisas, não são pelas coisas que devemos buscar a Deus. Devemos buscar a Cristo por quem Ele é, o Senhor da bênção, que nos toca com seu amor, e nunca por causa daquilo que possamos conseguir ao buscá-lo. Ser como criança é servir a Deus de forma despretensiosa, é aceitar tudo que Deus pode dar, sem nunca duvidar dEle. Se Ele prometeu algo, irmãos, certamente irá cumprir. Não é isso que uma criança, quando o pai fala: olha filho, eu vou te dar tal coisa. A criança simplesmente, meus irmãos, põe aquilo no coração e espera o dia que o pai vai lhe dar. Nós temos que ser como crianças. Cristo, Ele falou: eu venho buscar vocês, eu vou preparar-vos lugar, eu vou voltar para buscar cada um de vocês. Esta é a principal promessa de estarmos um dia com o Senhor. Portanto, queridos, nós temos que ser como crianças. Então o texto pula para o ponto 3, e lá no ponto 3 nós veremos um outro homem, um outro rapaz, demonstrando também um coração duro. O que é meu, é isso que ele queria dizer. O que é meu ninguém tasca. Passado essas coisas, não sabemos quanto tempo depois, Jesus ele sai daquele lugar e vai para outro. E muitas pessoas, irmãos, se orgulham das coisas que conquistam. Muitas pessoas são tão apegadas ao que têm, que de forma alguma abre mão daquilo que conseguiu para ajudar o seu próximo. Diz o texto que depois de todas estas coisas, Jesus estava indo para algum lugar. Mas certo homem, ainda jovem, corre ao seu encontro e, lançando-se de joelhos diante de Jesus, faz uma pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção, irmãos. Há um detalhe aqui muito sério e muito perigoso. O que farei? O que farei para ser salvo? Todavia, mais uma vez, Jesus responde, fazendo uma pergunta no verso 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aqui Jesus está se apresentando diante da igreja. Jesus está dizendo: eu sou esse, eu sou Deus. Jesus, ele acabara de falar sobre a simplicidade das crianças, e que era necessário ser como elas para receber o reino de Deus. E diante dele, de joelhos, estava alguém jovem, rico, bem-sucedido, perguntando exatamente como ser salvo. Jesus olha para aquele moço e categoricamente lhe afirma que diante dele estava simplesmente não um qualquer mestre, não era simplesmente um bom mestre, não alguém que lhe ensinaria um caminho para obter uma salvação, mas diante daquele moço estava a própria salvação, o próprio Deus, o caminho. Ninguém é bom, amados, senão um que é Deus, disse-lhe Jesus. Então Jesus pede a esse moço
se ele era um bom crente, ele fala assim: mas você tem seguido direitinho todos os mandamentos? Verso 19 diz assim: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Queridos, talvez a esta altura o tal jovem já estivesse se sentindo mais salvo do que nunca. Afinal, ele havia tirado uma nota 10 na prova oral. E ele ainda afirma que desde a sua juventude fazia tudo certinho. É provável, irmãos, que esse jovem estivesse esperando um grande parabéns de Jesus, algo que elevasse o seu ego. E é muito provável ainda, irmãos, que ele estivesse ansioso, muito ansioso, para ver os seus méritos reconhecidos, o seu bom comportamento reconhecido. Mas, contrariando o que ele pensava, Jesus, ele olha lá no fundo dos olhos daquele moço, e então ele responde lá no verso 21, só uma coisa te falta: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Amada igreja, algumas pessoas pensam que por fazerem tudo certinho, pelo menos aos seus próprios olhos, podem ser salvas. O que temos diante de nós nessa passagem é uma desconstrução de todo o pensamento meritocrático, baseado em bom comportamento, boas obras, filantropia e coisas do tipo. Categoricamente, Jesus está ensinando a este jovem e a nós, como igreja, que por nenhum outro expediente alguém pode ser salvo, por mais lindo e maravilhoso que seja, exceto pela cruz. Ninguém, irmãos, que faça as melhores boas obras, ninguém que por mais correto que ele ache que ele seja, ninguém que consiga a medalha da humildade, conseguirá adquirir para si salvação. É muito corrente no meio religioso as pessoas fazerem boas obras para receberem de Deus a salvação. Mas isso Jesus desconstrói diante desse moço. Aquele jovem tinha tudo, mas ainda não tinha entendido o que realmente lhe era necessário para ser salvo. Ele cria que precisava fazer algo. Assim também, irmãos, muitos creem que precisam fazer. Mas isso, irmãos, é pura religiosidade. Ao ordenar que ele vendesse tudo o que tinha e desse aos pobres, Jesus está provando o seu coração. Já que ele queria fazer algo, então Jesus, conhecendo o seu coração e o apego que tinha aos seus bens, ele põe esse moço à prova, para que ele decidisse entre seguir Jesus ou ficar com suas coisas, entre aquilo que era transitório ou agarrar-se a Jesus que era eterno. Infelizmente, meus irmãos, em muitas religiões, e até naquelas que se intitulam protestantes, evangélicas, esse texto muitas vezes é pregado para ludibriar as pessoas, para convencer as pessoas de que elas têm que dar o que têm para a igreja para serem salvas, para conseguirem algo de Deus, para serem abençoadas. Deus não quer absolutamente nada do que temos, irmãos. Deus quer apenas que os nossos corações estejam dados a Ele,
que nós estejamos totalmente convertidos a Ele, que se necessário for, se necessário for, entreguemos até mesmo a nossa própria vida por amor a Ele. Mas se o apego e o amor ao que tinha falou mais alto, o que foi, o que houve com esse rapaz? Qual foi o destino desse rapaz? Verso 22 diz assim: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Apesar, irmãos, de achar que guardava todos os mandamentos, esse jovem quebrava os principais mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, manter-se agarrado ao porto de suas riquezas, foi mais importante para esse jovem do que seguir a Jesus. Amada igreja, muitas vezes, decidir-se por Cristo poderá significar abandonar tudo que temos nessa vida, até a nossa própria vida. Como foi pregado há poucos dias atrás aqui na igreja, aqueles que agarram-se ao que têm, ao que são, ao que possuem, a Bíblia chama de tolo, mas aqueles que agarram-se a Jesus, esses são sábios. Nós devemos ser sábios, irmãos, sábios o suficiente para reconhecer a nossa pequenez, a nossa incapacidade, sábios o suficiente para buscar o Senhor e declararmos-nos diante de Deus, dizendo: Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não suporto tal pessoa, eu não suporto isso, não suporto aquilo, quebranta o meu coração. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus tira de nós o coração de pedra e põe dentro de nós um coração de carne. Ele está falando do novo nascimento, da obra de Cristo em nós, de sermos feitos pela obra dele, novas criaturas. Portanto, irmãos, nós devemos buscar a Deus todos os dias, para que Deus nos quebrante, para que Deus trate a nossa alma, para que Deus encontre nos cantos mais escondidos da nossa alma, onde estão as coisas que ainda nos fazem errar e pecar contra Ele. E então Deus estará nos purificando cada vez mais. Nós somos santos, irmãos, mas não totalmente santos. Nós somos santos porque a palavra santo significa que outrora éramos do mundo e Deus nos separou do mundo, mas nós estamos ainda em processo de santificação. Já não somos o que éramos, mas estamos muito longe do que éramos. Ainda não somos o que há de sermos, mas caminhamos para um dia sermos. Um dia nós chegaremos à estatura do varão perfeito, e lá na glória, lá no céu, nós entenderemos como valeu a pena negarmos-nos a nós mesmos para que o outro fosse abençoado. Concluindo, os versos de 23 a 25 descrevem Jesus olhando ao redor e diz aos seus discípulos que os ricos dificilmente serão salvos, não por serem ricos, mas por causa do amor ao dinheiro. Então, espantados, os discípulos perguntam: mas quem poderá ser salvo? Meus irmãos, aqui nessa resposta de Jesus está a chave de toda a salvação. Ninguém pode salvar-se a si mesmo.
Somente Deus tem o poder de salvar, diz o verso 27. E no verso 28 tem uma pergunta muito interessante, feita por Pedro. Mas nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. E no verso 29 a 31, lemos a resposta tão maravilhosa de Jesus, que todos que deixaram tudo que tinham, serão salvos. Mas é preciso entender, irmãos, que Pedro não está tentando coagir Jesus, dizendo que tinha deixado tudo o que tinha, por isso então ele era digno, ou tinha conseguido a salvação. Pedro não está tentando barganhar com Jesus. Precisamos voltar os nossos olhos lá no princípio, ao chamado que Jesus faz aos seus discípulos, e entender que quando Jesus os chamou para que eles o seguissem, Jesus nada prometeu, simplesmente falou: vem e segue-me. Deixar tudo por Jesus é não pôr nada que temos acima de Jesus. Desfrutar de todas as benécias, de todas as coisas que Deus nos dá, mas sem que isso ocupe o primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sempre. Não deixar que os nossos corações sejam contaminados pelas coisas do mundo, a ponto de nós querermos mais o mundo, como disse o Ricardo aqui ontem à noite, do que a Deus. O que estou dizendo, irmãos, é que deixar não é um ato que parte do nosso duro coração, mas é um processo, é um convencimento feito da parte do Espírito Santo, revelando ao nosso espírito que Jesus, como o Ricardo aqui disse ontem, disse hoje, Ele é a maior pérola que existe, a pérola de maior valor, e que por Ele vale a pena deixar tudo. Irmãos, no reino dos céus, não se entra por causa de ter. No reino dos céus não se entra por causa do ser. No reino dos céus entram todos aqueles que foram contemplados pelo mérito de Cristo. Amém. Aonde eu me agarro com plena confiança e convicção para ter a certeza de que eu vou para o céu, no tema que nós temos pregado esse ano, Cristo, nossa esperança. Ele é aquele que conquistou na cruz, tudo conquistou na cruz, diz a música, por isso Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele vai nos buscar por causa do seu mérito, nós somos salvos por causa da sua graça, nós temos a plena convicção disso, porque o Espírito Santo tem agido em nós e nos convencido do pecado, nos tem convencido do juízo, nos tem convencido da justiça. Ele é aquele que nos amou, e nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e debaixo do céu e debaixo da terra. Ele é o Senhor que nos ama a despeito de ser o que somos e vem nos buscar. Ele sabe da dureza dos nossos corações e tem agido, e tem trabalhado, e tem quebrantado os nossos corações. É nele, amados, é nele que reside toda a esperança da igreja. Cristo é o meu e o seu Salvador. Amém. Glória a Deus.